Jornal Escolar do Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha. Estamos em abril e, por isso, esta edição é dedicada a uma palavra muito especial: liberdade. Uma liberdade que nem sempre existiu, uma liberdade que foi conquistada, uma liberdade que nos permite escrever, perguntar, pensar, escolher e ter voz. E como o nosso jornal vive precisamente a voz dos alunos, decidimos começar por fazer uma pequena pesquisa junto de alguns colegas. Fizemos uma pergunta simples, mas muito importante. Sabes o que foi a Revolução dos Escravos? Vamos ouvir algumas respostas. Não. Convimos, nem todos sabem exatamente de que revolução estamos a falar. E isso mostra que recordar a nossa história continua a ser muito importante. Por isso, vamos dar mais uma pista para ouvir esta música junto. Canção de Oficina e depois de Deus. Música de José Calvário. Letra de José Misa. Orquestração e direção de orquestra de José Calvário. Intérprete Paulo Carvalho. É o pai do Agir, para quem não sabe, para quem não conhece o Paulo Carvalho. Eu te sinto em flor, eu te sopro em mim, eu te lembro assim, partir é morrer, como amar é ganhar e correr, e esta em flor, eu te desfolhei. Acredito que agora, depois do adeus, muitos saibam já de que é que vamos falar. Vamos falar do 25 de Abril de 1964. Mas antes de avançarmos, gostava de fazer umas perguntas a vocês. Saibam se sabem mais ou menos o que é que foi o 25 de Abril, ou a Revolução dos Escravos. Sabes o que é que foi a Revolução dos Escravos? Não? Quem é que sabe? Quem é que me pode ajudar? Quem é que me pode falar comigo sobre o que é que foi o 25 dos Escravos? Tu? Continha. Anda, vem cá ao pezinho. Miguel. Como é que te chamas? Miguel, Miguel. Então, Miguel, o que é que foi a Revolução dos Escravos? a Revolução dos Escravos foi porque o povo queria ter mais direitos e
gostava dos direitos que tinha, porque tinha poucos. Tinha poucos, ok. O que é que sabes mais? Por exemplo, porque é que é a Revolução dos Escravos? De onde é que veio os escravos? Os escravos é tipo um símbolo de liberdade. Sim, mais ou menos. Ok, mas não sabes de onde é que veio os escravos? Acho que não. Uma salva de balas para o Miguel. Não, mas o Miguel não disse de onde é que vinham os escravos. Quem é que consegue dizer de onde é que apareceu os escravos? Quem é que quer falar comigo? Como é que chamas? Raquel. Raquel? Uma salva de palmas para a Raquel, por favor. Raquel, de onde é que veio os escravos? Quando tudo acabou, eles puseram, em vez de balas, puseram cravos dentro das armas e atiraram. Ok, mais ou menos isso. Estamos lá. Mais alguém quer falar? Não? Uma salva de palmas. Muitíssimo obrigado pelas vossas respostas. O 25 de abril de 1974 mudou Portugal para sempre. Neste dia, militares e cidadãos, com coragem, união e esperança, abriram caminho para o fim da ditadura e para a construção da democracia. A partir desse momento, Portugal passou a viver com direitos que hoje nos parecem naturais: a liberdade de expressão, a liberdade de reunião, a liberdade de imprensa e a liberdade de escolher. Mas, para percebermos melhor esse dia, quisemos ouvir quem se lembra dele. Por isso, recolhemos testemunhos de professores e assistentes operacionais do nosso agrupamento que partilharam conosco onde estavam e o que sentiram naquele momento da história. Vamos ouvir. Atenção, senhores espectadores. Muito boa tarde. A partir deste momento, o movimento das Forças Armadas controla totalmente a rede emissora da Rádio e Televisão Portuguesa. Dentro do momento, transmitiremos uma edição especial de telejornal para o qual pedimos a vossa melhor atenção. Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas Portuguesas, no decurso de uma ação conjunta, estabeleceu o controle da situação política em todo o país, após ter ocupado diversos pontos estratégicos, nomeadamente os ministérios, estações de radiodifusão e radiotelevisão, aeroportos e fronteiras. O movimento, que está a cumprir com êxito a mais importante das missões cívicas dos últimos anos da nossa história, proclama à nação o seu propósito de a libertar de um regime que a oprime há longos anos e de levar a cabo, até à sua completa realização, um programa de salvação do país e de restituição das liberdades cívicas de que vem sendo privado. O movimento das Forças Armadas solicita aos estabelecimentos policiais de todo o país para encerrarem as suas portas e insiste com a população para que se mantenha em casa com maior tranquilidade até que seja normalizada a situação decorrente deste movimento que, com o apoio do povo português, está neste momento histórico libertando a nação do regime que há longos anos a oprime. O movimento das Forças Armadas chama a atenção de todas as forças paramilitares, PSP, GNR e GF, para se manterem nos quartéis e obedecerem sem qualquer reserva às Forças Armadas. A desobediência por parte dos comandantes dessas forças ou dos seus subordinados constitui uma gravíssima falta que será severamente punida. Avisa-se a Direção-Geral de Segurança para a indispensabilidade de, por qualquer forma, não impedir a ação do movimento das Forças Armadas, pois, de contrário, estas não hesitarão em aniquilar qualquer resistência que lhes seja oposta. Atenção, médicos e pessoal da enfermagem. Embora felizmente não haja motivo para alarmes e o movimento das Forças Armadas procure evitar a todo custo derramamento de sangue, solicita-se a vossa comparência nos hospitais e em outros locais próprios para assistência médica. Repete-se, os médicos e pessoal da enfermagem devem dirigir-se prontamente aos hospitais e outros lugares de socorro, dando assim, como lhe é tradicional, bom exemplo das suas responsabilidades cívicas. O movimento das Forças Armadas, considerando ser seu dever a defesa do país, como tal se entendendo também a liberdade cívica dos seus cidadãos,
Solicita de todo o povo a maior tranquilidade e pede que se mantenha em casa. Aos comerciantes, solicita-se que encerrem os seus estabelecimentos. A Rádio Televisão Portuguesa está com as Forças Armadas e com o seu movimento de salvação da pátria e manter-se-á no ar, informando os seus espectadores do desenrolar da situação. Aguardamos a todo momento a conferência dos estudos do UMIAR, a Junta de Salvação Nacional fará uma proclamação ao país. O que é que a professora fez no 25 de Abril? A audiência que não estava cá, está em Angola. Portanto, não tenho uma noção muito precisa do que aconteceu cá. Só trabalhar aqui as reportagens foram feitas, porque eu que estava em Angola. O movimento chegou mais tarde. Eu lembro desse perfeitamente. Quando acordei, vi que já era muito tarde e que os meus pais não tinham acordado para ir para a escola. E fiquei muito aflita que já ia chegar atrasada. Mas o meu pai vira-se para mim e diz-me assim: a menina hoje não vai à escola. Portanto, para mim, o 25 de Abril foi um dia sem escola, nunca mais esqueci. Nesse dia, o professor mandou-nos ir pintar as paredes da escola com carros e com miúdos a brincar. É a expressão que eu tenho. Então, eu estava na escola, estava na aula de primário, e percebi que qualquer coisa estranha estava a acontecer, porque a professora primária estava-se muito preocupada. E eu via com uma atenta muito atenta o que estava a passar à tarde, com receio do que ia acontecer. Estava na escola primária e quando ouvi muito barulho, muita confusão, muitos aviões, comecei a olhar que era novidade, nunca tinha visto, e depois avisaram que ia haver muitos conflitos, mas depois, passado algum tempo, nós até fomos chamados para sair dali, como vivíamos perto da tropa, íamos sair dali, nós já tínhamos muitas alternativas, na zona toda era Torres Novas, havia tropa. Santa Margarida havia tropa. Troncamento havia tropa. Como toda não temos fugido muito longe, portanto ficámos ali mesmo. Estava no liceu, estava no meu 8º ano e aquilo que mais marcou foi os alunos já estavam normais, estavam completamente eufóricos porque os exames iam ser feitos. No dia 25 de Abril estava em Moçambique, na Beira, onde eu nasci, ainda era de território português, mas já se estava a se tornar independente de Portugal. De maneira que nós ainda estávamos lá nessa altura, muitos portugueses não sabíamos que iríamos ter que sair sem qualquer tipo de apoio do governo português, que foi o que aconteceu. Portanto, abandonámos lá os nossos negócios, as nossas casas, os nossos carros, os nossos amigos e tivemos que vir embora à peça. E eu lembro-me de ver militares moçambicanos entrar em nossa casa à procura de fardas que o meu pai pudesse ter, não tinha, a apontarem metralhadoras à minha mãe que estava grávida, sair do carro e ela enfrentou-os. Mas eles andavam lá com as metralhadoras em punho. Portanto, foi uma forma de viver o 25 de Abril diferente da nossa. Eu tinha 9 anos, portanto tenho uma perspectiva muito infantil acerca dos acontecimentos. Eu tinha uma prima que morava em Lisboa, eu estava na Amadora, que era ali a 10 km, e lembro-me dela que telefonou, era pai umas 7 da manhã, obviamente, acordámos todos pelo telefone, as pessoas assustam-se quando toca assim o telefone muito cedo. E então a minha prima, eu lembro-me da minha mãe atender o telefone, baixou o telefone e disse assim: o Spínola tomou Lisboa, o Spínola tomou Lisboa. Ora, tomar Lisboa, para mim, a minha perspectiva era cavaleiros, espadas, mouros, guerra. Eu não percebia o que é que se estava a passar. O Spínola era o general que, naquela altura, ele, portanto, estava à frente das tropas que fizeram o 25 de Abril. O meu pai estava na Guiné, mas quando tinha estado em Moçambique, tinha estado sob o comando do Spínola. Ele naquela altura ainda não era general, portanto estava em Moçambique.
Então o Spinelli era uma pessoa que trabalhava com o meu pai. Eu sabia que ele era da top, sabia que eu tinha trabalhado com o meu pai. Tomou Lisboa. O que é isto agora de tomar Lisboa? Sei que não fui à escola nesse dia e da janela começámos a ver uma quantidade de pessoas a correr e como a minha casa fica mesmo ao pé da estação, a direção que elas iam ia tudo na estação para apanhar o comboio de Lisboa, para irem ver o que é que se passava. Então era muita gente, principalmente malta jovem. Não se viam pessoas a partir de uma certa idade. Era tudo malta ali dos 20, 30, tudo a correr para Lisboa. Pronto, isto naquele dia, por isto que eu percebi. Mas depois comecei a perceber mais coisas. Ora, na minha casa nunca se tinha falado de política, era uma coisa que antigamente não se falava. Na maior parte das casas não se falava, e quando se falava era tudo não se podia falar muito alto porque não se podia falar contra o regime. Sei que na escola eu andava num colégio privado e havia, em todas as salas, tinha a fotografia do Américo Tomás, que era o presidente do Conselho de Cultura, era o presidente da República, tinha o Salazar, que já tinha morrido, mas tinha sido, durante muitos anos, quem esteve à frente do regime fascista, e no meio das duas fotografias estava sempre um crucifixo. Nós, de manhã, quando chegávamos à escola, cantávamos o hino nacional, rezávamos o Pai Nosso e só depois é que íamos para lá. Sempre que chegávamos à escola. Ora, foram retiradas da parede, logo no dia em que eu retornei à escola já não estavam lá os retratos nem o crucifixo na parede. Deixou-se de rezar o Pai Nosso e de cantar o hino. E o meu pai voltou da guerra. Não foi logo, foi passados uns meses, mas voltou da guerra. A prateleira dos livros proibidos, que havia lá em casa, uma prateleira que estava escondida atrás dos outros livros, que eram os livros que não se podiam ler, nem se podia ter. Então isso fez que aos 10 anos eu já tinha lido a maior parte dos livros proibidos que estavam na prateleira. Foi só dizerem que não se podia mexer ao livro, que eu às escondidas li os livros todos. De qualquer maneira, crescer no liberdade deve ter sido muito diferente do crescimento a partir dos 9 anos do que foi o crescimento dos meus pais e o crescimento dos meus avós durante o regime. Depois de ouvir estes testemunhos, percebemos que o 25 de Abril não é apenas uma data nos manuais de história, é memória, é experiência. É a vida vivida por pessoas que ainda hoje nos podem contar como era Portugal antes da liberdade. E foi por isso que quisemos saber mais. Convidamos o Sr. Fernando dos Santos Freire para partilhar connosco o seu testemunho sobre o antes, o durante e o depois do 25 de Abril. Agradecemos muito a sua presença e disponibilidade. Vamos então ouvir o que tem para nos contar. Então, bom dia a todos os presentes e obrigada por estarem aqui nesta sessão tão importante com a nossa voz do texto, que é também a voz da liberdade, da expressão dos alunos, dos professores e dos funcionários deste maravilhoso agrupamento, que é o agrupamento de escolas de Vila Nova da Barquinha. E os nossos queridos alunos, sob a orientação da professora Elsa Mota, quem também agradecemos de uma forma muito particular, tiveram a feliz ideia de convidar para estar aqui hoje connosco um amigo sempre da nossa casa, que é o Sr. ex-presidente do município, Dr. Fernando Freire, que agradecemos mais uma vez toda a disponibilidade demonstrada, que simultaneamente é um cidadão do mundo, foi militar, é jurista, é advogado e é historiador. Portanto, nada melhor do que uma pessoa que agrega estes saberes para estar aqui connosco a falar deste tema 25 de Abril, ontem, hoje e amanhã. Porque, efetivamente, este processo da democracia não é um processo estanque, é um processo que está sempre a ser construído e que exige uma reflexão continuada de todos nós. E, portanto, nunca é demais falar
deste tema e do que significou para nós que o vivemos antes de 74, durante o 74 e depois do 74 até aos dias de hoje. É que parece que foi há muito tempo, mas vejam, o cantor que ouvimos é o pai do Agir, ok? Os professores e os funcionários que ouvimos têm agora 50, 60 anos, portanto é um tema muito atual. Não foi assim há tanto tempo que isto tudo aconteceu. E sem mais demoras, então, e depois deste agradecimento especial, gostaria que o Dr. Fernando Freire falasse um bocadinho da sua experiência enquanto pessoa e enquanto militar e como é que viveu este período, como é que sentiu este período antes do 25 de Abril, no dia 25 de Abril e nos dias subsequentes, e depois como é que toda a sociedade se conseguiu estruturar perante este movimento revolucionário, chamemos-lhe assim. Muito obrigado. É um privilégio estar aqui com vocês e partilhar também algumas experiências, algumas investigações e também alguns casos em concreto. Que tem a ver, eu reconstituí a carreira de muito perto de 300 militares que estavam envolvidos ou se envolveram ou se afastaram das Forças Armadas na consequência do 25 de Abril. Ou seja, tenho lá no meu arquivo autos de investigação da Polícia Judiciária que são de facto maravilhosos, mas por vezes sigilo não os posso publicar, mas em breve poderá acontecer. Para vos dizer que de facto vivi o 25 de Abril, eu na altura era um jovem, estava nos bancos iguais aos vossos, provavelmente diferentes, porque estava no seminário de Beja. E porquê estava no seminário? Estava no seminário porque de facto o meu pai não tinha possibilidade, a minha mãe, de me darem aquilo que para vocês hoje é natural, 25 de Abril, estudar. Era um aluno, só que, entretanto, estava destinado, como os meus irmãos, provavelmente, a dedicar-me ao trabalho, à agricultura de subsistência, ou eventualmente emigrar para outros lados, à procura de melhores condições de vida. E foi isso que aconteceu. E no 25 de Abril, recordo uma coisa que eu ouvi em casa. O meu pai era um homem que via a Rádio Voz da América. O meu pai era mineiro. Mas aquilo fazia sempre uma grande confusão. Porquê? Porque era durante a noite, debaixo de um lençol, e eu não podia fazer barulho. Ou seja, ele queria saber notícias do estrangeiro, a saber o que é que estava a passar, nomeadamente nas nossas colónias. E isso marcou-me de sobremaneira, e depois, eventualmente, mais tarde, depois mais crescidinho, na sequência do 25 de Abril, fiquei a saber o que se passava. Mas também é um ato que eu vos quero aqui transmitir. E há bocadinho estávamos aqui a ver com liberdade de expressão, liberdade de reunião. O meu pai, nos anos 60, quando a visita do Cordão Civil, toda a gente vive ao seu Presidente da Câmara, vive ao seu Cordão Civil. E o meu pai disse uma frase: vivo aos pobres. Não imaginam o problema que eu teve na sequência dessa afirmação. Não tem nada de mal, é uma questão de vida, vocês dizem viva Portugal. E que foi objetivamente perseguido, é isso que estamos aqui a falar. Mas pronto, isto reflete-se depois também em toda a minha vivência enquanto cidadão e também enquanto homem de Abril. Porque vocês sabem, antes aqui, bem perto da gente, em 1971, já se combatia o regime instalado, a Segunda República, que vocês sabem, é 28 de maio de 1926, depois Salazar tomou o governo em 32, e temos uma ditadura até 74, afastado do respectivo. E aqui em 71 já há quem lute, nomeadamente um hangar da base 013 de 1971 é completamente destruído. Já há forças anti-regime para combater a nossa ditadura. E há quem estava aqui a ouvir, e com razão, a questão de uma pessoa que estava nas colónias e que foi hostilizada pelos movimentos de libertação, nomeadamente entraram como treinador. Mas é muito importante também transmitir aqui uma coisa, e que muitas pessoas esquecem, é que somos o último país da Europa, reparem bem, o último país da Europa a dar a descolonização às províncias ultramarinas, o que vocês quiserem. Ou seja, como é que é possível uma Inglaterra, que era uma potência mundial com grandes posses, com enormes capacidades económicas, a França, depois com a independência da Argélia e adiante, como é que é possível a gente não fazermos um regime de transição digno, de maneira que os nossos cidadãos pudessem regressar em conforto? E
Quem é que de facto conseguiu, antes do 25 de Abril, ter uma visão de futuro? Spiller. Precisamente o quê? Como Portugal e o futuro. Quem não leu, aconselho que leiam esse livro, que é um best-seller. Porque, de facto, tem uma visão. Estamos na Europa, temos de estar integrados no regime democrático e temos de ter uma visão muito mais além. Temos de ter progresso. Mas progresso dentro da liberdade de expressão e de pensamento. Dizem aquilo que está mal, mas dizem aquilo que está bem. Mas dizendo aquilo que está mal, sem coartação do seu pensamento, sem haver uma sanção a posterior. É evidente que a democracia requer também alguma ponderação. Porquê? Porque a nossa liberdade termina quando começa a liberdade do outro. Devemos ser cordiais e devemos saber ouvir, nomeadamente, quem nos diz, eu tive um cargo político, quem nos faz a oposição a algumas opções que a gente considera que são melhores, mas alguém entende que não é assim, isso é perfeitamente legítimo, a democracia é isso mesmo, mas também, de facto, sentir e viver a liberdade. Isso é que é fundamental. Muito obrigada. Gostaria ainda, por favor, que se pronunciasse sobre duas datas que considero também importante quando se fala de 25 de Abril, que é precisamente o 25 de Novembro e o 11 de Março. Pode, por favor, fazer estas duas referências e também falar um bocadinho de Salgueiro Maia, que penso que também é muito importante nesta dinâmica. Salgueiro, exatamente. É fundamental estas duas datas, porque o processo é um processo de ruptura social. As pessoas têm que perceber isso, ou seja, o golpe de Estado acontece a 25 de Abril de 74, mas depois as coisas não são assim. Ou seja, há aqui um acontecimento, aquilo que vocês estavam a dizer, nomeadamente o jornalista, dizia, não saiam para a rua, o que é que aconteceu? Veio toda a gente para a rua. Ou seja, as coisas não são aquilo que às vezes nos querem contar, e a gente também temos de facto depois de investigar. E de facto, o 11 de Março, o que é que acontece? Acontece que dentro do processo do movimento das Forças Armadas, MFA, houve muita gente que descambou, ou no fundo, seguiu um ritmo político completamente diferente daquilo que era a visão, estratégia, nomeadamente do general Spiller. Estamos a falar de uma democracia consolidada, de uma democracia tolerante, de uma democracia participativa e onde de facto houvesse liberdade de escolha. E 11 de Março, o que é que acontece? Acontece no 11 de Março, todo o Spiller entendia que havia um desvirtual, vamos falar assim, dos ideais de 25 de Abril. E então, precisamente aqui estamos, envia um coronel, por acaso, que a Ana também conhece, também é meu amigo, o nosso coronel paraquedista, que aparece naquelas questões do 11 de Março, ali no Ralis, para tentar coartar, nomeadamente, esta luta revolucionária, depois começou com as nacionalizações e com tomadas de terras da reforma agrária, algumas situações complexas que depois se passaram. E esse golpe do 11 de Março, ou eventualmente intentona, ou o que vocês quiserem chamar, teve consequências políticas significativas. Porquê? Porque o MFA fechou-se e, de certa maneira, os do MFA tentaram, de facto, privatizar, nacionalizar, cortar, e isso veio disputar uma situação complexa de fração, de fricção entre as várias forças que estavam presentes no território, nomeadamente com alguns atentados a sede do Partido Comunista e depois também atentados a sedes do CDS, nomeadamente no norte do país, e ao contrário, ou seja, no sul e no norte, e o país estava completamente instável. Até que o grupo dos 9, o grupo Melan Nunes, entenderam que tinham que dar o rumo certo ao país. E acontece o 25 de novembro. Para não entrarmos aqui em questões políticas, não há o objetivo não é esse. Só para eles perceberem que, de facto, as coisas dos golpes de Estado e de mudar um comportamento radical de organização do Estado não é um processo fácil. O nosso, por acaso, foi fácil. Estamos a felicidade, houve mortos. Muitas coisas também são escondidas, mas houve, as pessoas que investigam ainda houve. Mas, dentro daquilo que é normal, foi uma transição pacífica. Uma transição pacífica, aliás, um modelo de revolução só é possível que os portugueses, devido essencialmente também ao seu espírito. Dr. Fernando Freire é militar, eu sou filha de militar. Quando se deu o 25 de Abril eu tinha 5 anos e recordo-me de vir à rua
e de a minha mãe estar com medo e o meu pai não ter vindo para casa. No papel de militar, o que é que pode aqui transmitir, ou o que é que ouviu, o que é que os colegas falam consigo, as questões de muitos traumas, muitos medos, pessoas que também ficaram com deficiência, pronto, de forma contínua para o resto da vida, o que é que lhes pode aqui elucidar os jovens para eles perceberem o quanto valeu o esforço de muitas pessoas para que pudéssemos hoje gritar viva a liberdade. A guerra começou em 1961 e começou muito dura, nomeadamente para pessoas que não estavam preparadas para a guerra. Isto é recorrente, aliás, na Primeira Guerra Mundial, em 1916, que passou precisamente depois de uma coisa, aliás, o chamado milagre de tanques, considerado por Paula, também aconteceu uma coisa. E então fazemos um recrutamento, nomeadamente célere. Muito perto de 100 mil militares são preparados para combater na zona do ultramar, em terrenos completamente atípicos, em terrenos de guerrilha e sem medo de atravessar. Os indivíduos da academia não eram aqueles que eram bastantes, ou seja, não eram suficientes para acudir a estas frentes, que no fundo foram frentes libertadoras, nomeadamente das respectivas de Angola, Frelimo, Bonita e por aí adiante, em Angola, em Moçambique e também na Guiné. E tudo este socorro apressado, nomeadamente aos nossos colonos, teve consequências, nomeadamente para o nosso exército português. Quais são as consequências? São essencialmente mutilados, muitos mortos, em condições completamente dolorosas, e eu estou à vontade de dizer isso porque fui eu que fiz o levantamento dos mortos da Força Aérea nas três regiões, na região de Moçambique, na região de Angola e na região da Guiné. E também, de facto, muitas pessoas feridas e muitos mortos. Isto trouxe consequências e muitos traumas. Ninguém fala, nomeadamente, do stress pós-traumático. Neste momento, aliás, ainda de manhã que eu falar com o senhor, tem stress pós-traumático. Que não consegue dormir, cria instabilidade na família e passado 50 e tal anos, quase 60 anos. Tinham que matar para não morrer. Exatamente, ou seja, e depois a situação da guerra, ou seja, praticam-se atos que lesam a nossa própria consciência, enquanto eticamente, que é não matar o próximo, aliás, essa é um dos mandamentos da lei de Deus, não é? Mas que ali numa situação, nomeadamente guerra, não há próximo. Há o próximo, mas é o próximo a matar, ou seja, que é a questão da sobrevivência. E isto é muito complicado. Mas, de facto, tivemos traumas, que ainda temos, infelizmente, muitas famílias, e que não viram reconhecido também, diga-se também de passagem, e por isso também, nomeadamente o papel da Liga dos Combatentes, não viram reconhecido o seu estatuto de combatente e também aquilo que o Estado devia ter feito, que é acompanhá-los, no fundo, durante o seu pós-combate, o seu acompanhamento prévio, que não aconteceu. Isso também realmente vai ao encontro daquilo que tinha dito há pouco. A liberdade é também respeitar, é saber ouvir, é dar a sua opinião, mas também é valorizar aquilo que está certo. Este foi realmente um momento bastante intimista, uma aula de história ao vivo, na primeira pessoa, e para finalizar, o Dr. Fernando Freire, com os devidos agradecimentos e reconhecimentos pela sua sabedoria e pelo facto de ter disponibilizado para vir hoje dar aqui uma mini-aula sobre esta questão tão importante nos dias de hoje e sempre para o país, e não só. Só 30 segundos, uma mensagem final para os nossos jovens da Escola Dona Maria II. Eles que aprendam, leiam muito, não se deixem levar em conversas daquilo que disse e assim atrás daquilo que disse. Procurem por vocês, investiguem, critiquem e de facto sejam cidadãos que têm direito, porque a liberdade como é que é dizer? Há muito suor e lágrimas na liberdade. E é muito importante num Estado de Direito Democrático, porque não conheço nenhum sistema político melhor que a democracia. Há países orautos de democracia, a gente tem que respeitar toda a gente. É fundamental a gente respeitar o nosso dia-a-dia. Meus amigos, quando acabar a democracia, provavelmente os nossos direitos humanos, a nossa liberdade de expressão, os que o Leia disse,
expressão, a manifestação e outras como tais. Porque há mais, aliás, a nossa Constituição é isso: a habitação, o pão, a paz, a democracia, o debate. Esta conversa que estamos aqui a ter, em que eu digo determinadas tipo de informações, que vocês podem eventualmente pensar ao contrário, era completamente impossível com o regime do Estado. Por isso, olha, lutem pela democracia, façam debates, investiguem, não se deixem atrás de cantos, leiam, muita leitura, muita investigação e sejam felizes, que foi para isso que eu disse. Viva a democracia, viva a liberdade, viva a justiça. Muito obrigada, Sr. Fernando dos Santos Freire, por seu testemunho. Querem que falte questões? Hoje, ouvimos histórias, memórias e palavras que nos ajudaram a compreender melhor o valor da liberdade. A liberdade não é apenas podermos dizer tudo o que pensamos, também é saber respeitar, é respeitar os outros e compreender que a nossa caminha onde começa a do outro. É por isso também que nesta edição da Voz do Tejo decidimos falar da liberdade, porque no jornal escolar também é um espaço de participação, opinião e responsabilidade. Para terminar este momento tão especial, gostaríamos de vos convidar a cantar connosco uma canção que fica ligada tanto ao 25 de Abril como à liberdade em Portugal, Grandola de uma Morena, de José Afonso. Zeca Afonso. Levantamos agora, pode ser tudo levantar, a cantar, vamos levantar. Ó meninos, é levantar, mas em silêncio, levanta-se. Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro da pior cidade, dentro da pior cidade, o povo é quem mais em cada esquina um amigo, em cada cruz de igualdade, Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade. Assombrando uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira, Grandola a tua vontade, Grandola a tua vontade, jurei ter por companheira. Eu já não sabia a idade. Sendo assim, chegamos ao fim.
Muito obrigada a todos pela presença e pelas vossas participações. A terceira edição da Voz dos Pés está oficialmente lançada. Que nunca nos esqueçamos de que ter voz é um direito, mas também uma responsabilidade. Viva a liberdade, viva a Voz dos Pés!